Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos de hoje, iniciamos falando sobre os ataques russos nessa madrugada na Ucrânia. Mais uma vez, a cidade de Kryvyi foi alvo de um desses ataques devastadores. A ação com mísseis russos matou 3 pessoas e, segundo o governador regional, Servil Lisak, ocorreu enquanto a cidade dormia. Além dessas mortes, outras 3 pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas ao hospital com ferimentos de gravidade moderada. O impacto da ofensiva também destruiu 2 edifícios e danificou outros 20 na cidade, que, como sabemos, já sofre regularmente com ataques aéreos por estar a pouco mais de 60 quilômetros de áreas ocupadas pela Rússia. Kryvyi é um importante centro de produção de aço e continua a ser bombardeada com frequência. Do outro lado, gente, as capacidades da Ucrânia de atingir alvos em território russo estão crescendo, hein? E hoje temos um exemplo claro disso. Durante a madrugada, as forças ucranianas atacaram 2 depósitos de munição dentro da Rússia. Um deles em Tikorex, no sul, e o outro em Oktyabrsky, na região central de Tver. A informação foi divulgada pelo Estado-Maior ucraniano e destacou que o depósito de Tikorex é um dos 3 maiores da Rússia e desempenha um papel importante na logística militar do país. Segundo informações, o depósito de Ticorex continha cerca de 2.000 toneladas de munições, possivelmente incluindo armamentos vindos da Coreia do Norte. O ataque foi conduzido por drones e, segundo uma fonte de segurança ucraniana que falou sobre condição de anonimato, a operação em Ticorex foi uma ação conjunta entre o Serviço de Inteligência ucraniano, o SBU, e o Exército. Já o ataque em Oktyabrsky foi exclusivamente da SBU, que tem realizado várias dessas ofensivas em solo russo ao longo da guerra. O uso de drones de longo alcance se tornou uma das maneiras mais eficazes da Ucrânia para reduzir a diferença de poder bélico em relação à Rússia, que, como sabemos, possui um vasto arsenal de mísseis de longo alcance. Por isso, Kiev também busca autorização de seus aliados ocidentais para usar mísseis fornecidos por eles em ataques mais profundos no território russo, o que pode mudar ainda mais a dinâmica do conflito. Segundo a mesma fonte, além dos ataques a esses depósitos, a Ucrânia também atingiu instalações no aeródromo militar de Chaikovska. Bom, mudando um pouco de assunto, mas fazendo uma ligação do Oriente Médio com o conflito, os Estados Unidos acusaram o Irã de fornecer mísseis balísticos de curto alcance FAT-360 para a Rússia, que poderiam ser usados em ataques contra a Ucrânia. No entanto, o que chama a atenção é que, aparentemente, o Irã não enviou junto os lançadores móveis necessários para operar esses mísseis. Bom, isso levanta algumas perguntas importantes. Sem os lançadores, quando esses mísseis serão realmente operacionais na Rússia? E por que o Irã teria decidido segurar essa parte essencial do armamento? Bom, segundo fontes diplomáticas e de inteligência europeia e americanas, a situação permanece indefinida, com algumas hipóteses em jogo. Uma das possibilidades é que a Rússia esteja planejando adaptar seus próprios caminhões militares para disparar os mísseis, assim como o próprio Irã já fez com veículos civis modificados. Outra teoria é que o Irã pode estar usando essa lacuna como uma carta na manga para negociações futuras, talvez tentando aliviar a tensão com as potências ocidentais. Bom, de qualquer forma, o fornecimento desses mísseis representa um desafio extra para a Ucrânia, que já vem adaptando sua defesa aérea para enfrentar as inovações do arsenal russo. O FAT-360, por exemplo, pode atingir velocidade de até 4 vezes a do som, o que o torna um alvo difícil para interceptação, além de ele ter um alcance de 121 quilômetros, o que permitiria à Rússia reservar outros mísseis para alvos mais distantes da linha de frente. Claro que a resposta internacional não demorou. Os Estados Unidos, junto com a Alemanha, Reino Unido e França, impuseram novas sanções ao Irã e a União Europeia está considerando medidas adicionais contra o setor de aviação iraniano. É bom lembrar que Teherã continua negando tanto o envio dos mísseis quanto dos milhares de drones que têm sido usados para atacar alvos militares e civis na Ucrânia. Apesar das acusações, não houve comentários imediatos nem por parte do governo russo nem por parte do Irã sobre os lançadores. E, como sempre, a diplomacia continua em segundo plano. É importante lembrar, gente, que haverá reuniões na Assembleia Geral da ONU, onde representantes iranianos, incluindo o novo presidente Massoud Pezeshkian, poderão explorar novas negociações com os países ocidentais sobre seu programa nuclear e outras tensões regionais. Será que o Irã está retendo os lançadores para abrir espaço para um diálogo mais amplo? Bom, gente, voltando para a Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores do país, Andriy Sybiha, afirmou que a Rússia estaria planejando ataques contra instalações nucleares ucranianas antes do inverno. Segundo ele, a inteligência ucraniana detectou sinais de que o Kremlin pode direcionar ataques para dispositivos de distribuição abertos em usinas nucleares e subestações de transmissão, que são fundamentais para a operação segura da energia nuclear do país. Sibirra fez um apelo urgente à comunidade internacional, pedindo que a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, e os aliados da Ucrânia estabeleçam missões permanentes de monitoramento nas usinas nucleares ucranianas. Ele ainda alertou sobre o risco de um possível cenário de desastre nuclear caso esses ataques se concretizem e classificou a Rússia como um estado T. O chefe de gabinete do presidente ucraniano, Andriy Yermak, também entrou na discussão, pedindo uma resposta global imediata para impedir o que ele chamou de preparativos para o T. Segundo ele, tanto os países ocidentais quanto os do sul global precisam reagir com firmeza diante dessa ameaça.
O risco de um incidente nuclear sempre esteve presente no conflito, especialmente em Zaporizhia, onde ambos os lados se acusam mutuamente de bombardeios nas áreas próximas à usina. Bom, apesar de